A vida no Espírito é a experiência na lei de Cristo. Nós não estamos livres para vivermos segundo as nossas paixões, não é isso. E aí erra, né, aqueles da teologia liberal, né, porque eles entendem uma parte, mas aí eles não compreendem a outra parte, né. Você acabou a lei? Acabou, legal. Não, mas tem uma nova lei estabelecida. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2, está escrito assim, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, porque foram nascidos, como nós falamos hoje pela manhã, em Cristo, e o Espírito de Deus habita em vocês, deverão restaurá-lo com mansidão. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, não é para ser expulso. Vocês deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. O ato da restauração de um pecador, segundo Paulo, aqui dentro deste contexto, leva os crentes a cumprirem a lei de Cristo. É um ato de amor para com aquele que está em pecado. Jesus, quando estava lá falando aos seus discípulos, eu vou citar, eu já disse a vocês, João 13, se depois vocês quiserem olhar, 34 ou 35, são esses dois versos. Ele diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. As pessoas não vão saber que você é discípulo porque você dá o tiro, porque você obedece regras. Elas vão saber que você é discípulo se você amar de fato e verdade um ao outro. É isso que vai fazer que você seja visto como um discípulo. E eu quero dizer para você uma coisa, embora a lei de Cristo pareça menos rigorosa, né? Afinal de contas, por exemplo, para você adorar naquele templo de Moisés, aí você tinha que levar o animalzinho, aí o sacerdote colocava o animal no altar, ele ia lá e cortava o animal, sangrava, aí aspergia em você o sangue, tinha todo um ritual, né, para serem feito, e aí hoje a gente não tem mais ritual, porque a gente está nessa liberdade do Espírito, mas ainda assim essa lei ela é mais exigente do que aquela, e de que qualquer outra religião aí que tem, porque ela não quer só uma mudança dos nossos comportamentos morais, ela quer uma mudança do nosso homem interior. Ela exige de nós não apenas joelhos prostrados, mas corações prostrados. Viver o amor como Cristo nos amou exige uma renúncia completa do nosso ser. O amor se torna então a régua que vai limitar nossas ações, as nossas falas. Porque eu nunca vou querer falar ou fazer algo para o outro que eu também não gostaria que fizesse comigo. Jesus fala isso, regra de ouro, né, que a gente chama, né? O amor. Então o amor começa, aí o Espírito Santo começa a mexer comigo. Eu vou aprendendo a viver na liberdade. Eu não preciso mais de olhar para o tutor, né, para a lei. Eu não preciso que alguém fale para mim que você não pode passar no vermelho. Se você passar, você vai tomar multa. Não, eu já entendi que se eu passar no vermelho eu posso atropelar alguém, se eu passar no vermelho eu já feri o coração de Deus, porque Ele diz que eu devo obediência à lei e aos governos que foram estabelecidos. Então, se eu amo a Deus, eu não vou ferir o coração de Deus, não vou passar no vermelho. Eu começo então a compreender essas coisas. Eu não vou ligar meu som alto para ficar incomodando o meu vizinho, ele quer assistir o time dele cair para a segunda divisão, aí eu ligo o som alto, atrapalhar ele. Não, deixa ele assistir, né? Eu vou ficar na minha. Quer dizer, a gente começa a amar as pessoas. Esse é amor, essa é a vida do Espírito. Simples. Só isso, ame. Ame. Esqueça todas as outras, tira tudo isso. Ame, deixa o amor fluir dentro de você, deixa transbordar por Deus, pelo teu próximo. Muitos leem as palavras de Jesus como se Ele estivesse impondo para nós leis no sentido de querer nos punir. Não. Jesus quer que a gente viva da mesma forma que Ele vive a relação com o Pai, com o Espírito. Uma relação de amor. É interessante que você lê a Bíblia. O Pai honra o Filho
honra o Pai, o Espírito honra o Filho, eles querem honrar o Espírito, e todo mundo vivendo uma relação, né? A trindade de amor, é assim que eles querem que a gente viva, nessa liberdade, mas aonde a gente aprende naturalmente a se doar para o outro, fazer pelo outro. Sabe quando você chegar ali, por exemplo, e o Ministério de Missões está vendendo pastel, tem o último pastel, e aí você vê que o irmão do lado está doido para comer aquele pastel, mas você chegou primeiro, aí você compra o pastel e fala, eu quero te dar amor. A gente precisa aprender a viver no amor. E é interessante que Paulo fala isso, a fé opera no amor. Eu vou ler então agora Gálatas 5, 13 e 14. Está escrito assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Deus não aceita uma relação com Ele que não seja fundamentada no amor. Por isso Ele te dá liberdade. Assim como deu ao filho pródigo. O filho não queria ficar na casa com o pai. Não, você vai ficar aqui, moleque. Não. Você quer ir? Eu quero. Tá. Liberou o filho. Quando o filho caiu em si e ele desejou viver a relação de amor com o pai acolheu e abraçou aquele filho. Ele não quer uma relação que é baseada na obrigação, no medo, onde você muitas vezes também é colocado em situações que você não pode dizer não. Não, se eu falar não, aí Deus vai ficar bravo comigo. Ele não quer isso de você. Ele quer uma relação de amor, de entrega, de verdade. Ele conhece o coração. Ele vê aquilo que está motivando de fato as suas atitudes, as suas falas, as suas ações. Ele sabe. Não tem como esconder. Não se vive com Deus tentando ser o que não é, porque você vai ser hipócrita aos olhos dele. O Espírito Santo quer viver em comunhão com você. Ele quer interagir com você. Mas ele quer viver isso baseado não em regras e leis. Ele quer viver isso baseado numa relação pura de amor com você. Interagindo, conversando, te ajudando, te guiando. E Ele vai te guiar a toda a verdade. A uma vida de santidade, uma vida de serviço ao próximo, de renúncia de si mesmo e de experiências extraordinárias com Jesus.